E aí você, meu amigo, minha amiga aqui do Tec Concursos, como é que tá? Tudo certinho? Professor Bruno Lira, vamos continuar. Vamos continuar aqui, falar sobre poder de polícia. Acompanha aqui comigo, pessoal, olha só. Agora nós vamos falar sobre a competência para exercer o poder de polícia. Importantíssimo esse tema. É um tema bem jurisprudencial que cai muito em prova de concurso. Muito mesmo. Então você não pode vacilar. Se liga aqui, pessoal, olha só. A doutrina, ela meio que subdivide o poder de polícia em poder de polícia originário e delegado. Poder delegado, professor? É. Porque é o seguinte, vejam só. A competência para exercer poder de polícia, a competência é de PJ, de direito público. Lembra que nós vimos? Naquele quadrinho que a gente viu no final da aula passada, a gente viu que a competência para exercer o poder de polícia são dos órgãos das pessoas jurídicas de direito público. Tudo bem. Só que quando a gente fala, pessoal, pessoas jurídicas de direito público, nós temos várias pessoas jurídicas de direito público. Por isso eu quero deixar claro aqui com vocês. Eu vou colocar aqui uma classificação da administração pública, que a gente conhece, que é a classificação da administração entre a administração pública direta e a administração pública indireta. Vamos trabalhar esse esqueminha aqui, de direta e indireta, lá no tópico de organização da administração pública, né? Então a gente vai trabalhar bem direitinho isso daqui. Mas aqui você precisa ter uma ideia geral, eu vou te falar. Gente, na administração pública direta e indireta, na administração direta, nós temos algumas pessoas lá que são as pessoas políticas. Quem são elas, professor? É a União, são os estados, o DF e os municípios. São pessoas políticas que são os entes federativos, tá? São os entes federativos. E na administração indireta nós temos a fase na administração pública indireta. Quem é que está aqui na fase? Ora, na fase eu tenho as fundações públicas, autarquias, sociedades de economia mista e, por último, empresas públicas. Estas são as entidades da administração indireta. Por que eu estou falando isso aqui para você? Porque a gente precisa entender o seguinte. Quando eu falo pessoa... a competência para exercer poder de polícia é da pessoa jurídica de direito público. Quem é PJ de direito público, professor? Toda essa galera aqui, primeiro. Toda essa galera aqui é PJ de direito público. Então, União, Estado, DF, município, os entes federativos, esses entes e os órgãos dentro desses entes podem exercer poder de polícia. Então, as secretarias, ministérios, gerências, coordenadorias, todos os órgãos, desde que a lei atribua, né? Desde que a lei atribua, mas é uma competência, sim, desses órgãos, porque fazem parte de entidades de pessoas jurídicas de direito público. E aqui na administração indireta, gente, eu vou ter a autarquia. A autarquia é uma PJ de direito público. Sociedade de economia mista e empresa pública são PJ de direito privado. Não entram. Como regra, não vão entrar aqui para exercer poder de polícia. A fundação pública, como regra, ela é PJ de direito privado. Então, como regra, ela não entra também para exercer poder de polícia. Mas existem fundações públicas, gente, que são fundações autárquicas, que são consideradas autarquias especiais, inclusive. São fundações autárquicas ou autarquias fundacionais. São entidades que são criadas como fundações, mas têm natureza jurídica da autarquia. Então, essas entidades, elas, excepcionalmente, são fundações públicas, PJ de direito público. Beleza. Ok. O que é que a gente vai saber agora? Veja só. Veja só. A empresa pública ou sociedade de economia mista, como regra, não exerce poder de polícia.
Fundação pública, se for de direito privado, não exerce. Quem vai exercer poder de polícia? Ente federativo. O ente federativo, gente, quando ele exerce poder de polícia, nós podemos dizer que ele exerce um poder de polícia originário. Originário é. O poder de polícia originário, gente, é concedido ao ente federativo. A titularidade é do ente federativo. Então, quando o poder de polícia nasce, ele nasce com o ente federativo. Ele não nasce com a autarquia, por exemplo. Ele nasce com o ente federativo. Só que o ente federativo, gente, ele pode fazer uma outorga desse poder de polícia, que aqui a doutrina pode chamar de delegação. Ele faz essa delegação do poder de polícia, ele pode fazer para as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta. Então, por exemplo, o serviço público, o serviço de poder de polícia, o exercício do poder de polícia de trânsito, ele tem uma competência originária do ente federativo. Só que o ente federativo, ele transferiu essa competência para o DETRAN, que é uma autarquia. Então, nesse caso, gente, a autarquia e a fundação pública, esses dois, nós podemos dizer que eles exercem poder de polícia delegado, ou pode ser chamado na prova também de derivado. Por quê, professor? Porque o poder de polícia não nasceu na autarquia, não nasceu na fundação pública de direito público, não. O poder de polícia nasceu no ente federativo. E o ente federativo que transferiu essa atividade para essas entidades da administração indireta. Tudo bem? Fundação pública de direito privado não, empresa estatal não, autarquia e fundação pública de direito público. Então, se a sua prova, não são tantas provas que falam sobre isso, mas eu estou te preparando aqui no alto nível. Você tem que ir para estudar aqui com a gente e sabendo fazer qualquer prova. Então, se cair na sua prova sobre poder de polícia originário ou delegado ou derivado, você já sabe o que é. Originário estão lá nos entes federativos, delegado ou derivado estão lá nas pessoas de direito público da administração indireta. Tudo bem? Beleza? Show de bola. Continuo tendo aqui apenas PJ de direito público exercendo o poder de polícia. Porém, gente, será que existe, professor, a possibilidade da delegação do poder de polícia para PJ de direito privado? Será, gente? Será que o ente federativo ele pode pegar o poder de polícia que está com ele de maneira originária e delegar para uma PJ de direito privado? E aí? A resposta, gente, é que em algumas situações, ou seja, em alguns casos, sim. Em alguns casos, com várias limitações. Beleza? Professor, quais são os casos? Não vou falar para vocês, não. É brincadeira, gente. Lógico que eu vou falar para vocês. Eu preciso dizer para vocês quais são os casos em que o poder de polícia pode ser delegado para PJ de direito privado. Porém, antes de falar quais são os casos, a gente precisa entender o que é um ciclo de polícia. A gente precisa entender o que é um ciclo de polícia. Pessoal, o ciclo de polícia é criado pela doutrina e aceito pela nossa jurisprudência, tanto do STJ como do Supremo Tribunal Federal. E esse ciclo de polícia, gente, ele vai organizar a atividade do poder de polícia e ele vai meio que dividir as etapas do poder de polícia. Então nós podemos dizer que existe um ciclo do poder de polícia administrativo, um ciclo de polícia, e esse ciclo tem 4 etapas. Quais são as etapas, professor? Ora, eu tenho uma primeira etapa, que é a etapa da ordem. É a primeira etapa. Depois eu tenho uma segunda etapa, gente, que é a etapa do consentimento. Depois da segunda etapa do consentimento, eu tenho uma terceira etapa, que é a etapa da fiscalização. E por último, quarta etapa, a etapa da sanção. Primeira etapa, segunda etapa, terceira e quarta etapa. A primeira etapa de ordem também pode ser chamada na sua prova de legislação. Nada mais é, gente, do que a norma que autoriza a execução do poder de polícia. Lembra que eu falei para você lá no começo que o poder de polícia ele tem que estar previsto em lei. O poder de polícia tem que estar previsto em lei. Então a etapa da ordem é quando tem uma lei, a norma de maneira geral, que permite a aplicação do poder de polícia. Beleza. Depois da etapa da ordem, gente, depois que eu tenho uma lei
dizendo quando o poder de polícia vai ser exercido, eu vou para a etapa do consentimento. O consentimento, gente, é quando o Estado, o poder público, ele consente, ele autoriza, ele permite que o particular exerça uma atividade. Então, o consentimento é quando a administração diz assim, ó, particular, essa atividade aqui é fiscalizada pelo poder público, mas eu vou permitir que você exerça nessa condição. Aí nós vamos para a terceira etapa, que é a etapa da fiscalização. A fiscalização, gente, é quando o poder público vai fiscalizar a atividade que foi consentida. Ele consentiu o exercício de uma atividade pelo particular e lá na frente ele vai fiscalizar a fim de saber se essa atividade está sendo cumprida de acordo com a lei. Depois, por último, nós temos a sanção. A sanção, gente, o nome já fala, sanção, ou seja, é a etapa do poder de polícia que aplica a penalidade. E aqui eu já deixo claro para você. A gente falou muito sobre sanção envolvendo o poder de polícia, né? Multa de trânsito, embargo de obra, interdição do estabelecimento comercial. Só que a sanção é apenas uma parte do poder de polícia, gente. Além da sanção, nós temos várias outras situações do poder de polícia. E a sanção, eu posso até dizer que é excepcional. Por quê? Porque a sanção é um ato repressivo. E o poder de polícia administrativa, ele é primordialmente preventivo. Então existem vários atos de polícia, inclusive sanções. Inclusive sanções, tá? Vamos trazer um exemplo bem interessante que eu gosto de utilizar aqui para você entender essas etapas do poder de polícia. Então, por exemplo, gente, olha só. Eu tenho aqui na etapa da ordem, a legislação. Eu tenho uma lei, o Código de Trânsito Nacional, e essa lei nos diz que para você dirigir, você tem que ter uma CNH. Então a lei está dizendo, ordem, que você só pode dirigir com a licença, que é a CNH. Beleza, cumpri a primeira etapa. Vamos para a segunda etapa do consentimento. O consentimento, gente, é quando você tem a lei dizendo que para dirigir tem que ter CNH. Aí você vai até a autoescola, faz todas as aulas, depois vai no Detran, faz todas as provas e é aprovado ou aprovado. Depois que você obtém a aprovação no teste do Detran, você adquire o direito até a CNH. E o Detran vai emitir a CNH. Quando o Detran emite a CNH para você, ele está na etapa do consentimento. Consentindo que você dirija. Ora, antes você não podia dirigir. Mas agora que você já cumpre todos os requisitos, agora que você passou nos testes, o Detran é obrigado a te conceder essa CNH, essa licença, e ele está consentindo. Ó, aqui, ó, o ato de consentimento. Pronto. Fiscalização, gente, nós podemos dizer que todos os dias, né? Todo dia que a gente dirige, a gente está sujeito à fiscalização. Através de diversas câmeras de monitoramento espalhadas pelas avenidas, através de agentes públicos, sejam do Detran, sejam dos órgãos municipais de trânsito, até mesmo de polícia, departamentos especializados de polícia de trânsito. Então nós somos fiscalizados constantemente no exercício da direção, da atividade de dirigir, fiscalização. E se porventura você vem a praticar algum tipo de infração de trânsito, aí você vai sofrer uma sanção. Aí sofre uma sanção. Beleza, gente? Tranquilo? Então, foi um exemplo prático do que é esse ciclo de polícia e de quais são as etapas que estão presentes no ciclo de polícia. Show de bola? Beleza. A pergunta agora é, já que você entendeu o que é o ciclo de polícia, tomar um golinho d'água aqui. Já que você entendeu o que é o ciclo de polícia, quais são as etapas do ciclo de polícia e como elas se desenvolvem, você precisa entender agora quais são as possibilidades de delegação de poder de polícia para PJ de direito privado. Eu falei a você que a gente precisava entender o ciclo, né? Ok. Deixa eu criar colocar um quadrinho aqui para eu ficar com espaço, delimitando o nosso espaço. Gente, eu vou mostrar um breve histórico para vocês. Como é esse breve histórico? É o seguinte. Inicialmente, quando foi solicitado para se manifestar sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em determinada decisão, e veio adotando essa decisão por muito tempo, ele diz que os atos de polícia que podem vir a ser delegados à PJ de direito privado são os atos materiais de poder de polícia. O que são os atos materiais do poder de polícia, professor? Os atos materiais do poder de polícia, gente, são os atos de mera execução do poder de polícia. Então o Supremo inicialmente falou, ato material.
Então, é aquele ato que não manifesta a vontade do poder público. Por exemplo, a manutenção de câmeras de monitoramento. Ora, aqui em João Pessoa acontece sempre. Eu passo na rua e vejo uma empresa privada, coloca lá a escada, o equipamento, e está fazendo a manutenção de um pardal eletrônico, de uma lombada eletrônica, de uma câmera de monitoramento. Uma empresa privada está lá fazendo a manutenção, lá, ajeitando, consertando tudo. Eu olho assim e falo, como pode? Isso é poder de polícia? Na primeira parte da aula, o professor falou que o poder de polícia só pode ser exercido por PJ de direito público. E como é que eu estou vendo essa empresa privada mexendo na câmera de monitoramento? Porque essa manutenção, meus amigos, da câmera de monitoramento é um ato material. Concorda comigo? Quem aplica multa não é o rapaz que está lá, não é a empresa que está lá fazendo a manutenção, não. Quem aplica multa é o Estado. A empresa está lá apenas ajudando no poder de polícia. A empresa está lá apenas fazendo a manutenção. E quando a empresa faz a manutenção da câmera, ela não está manifestando vontade nenhuma. Ela está apenas em um ato material, sem prévia manifestação, sem manifestação de vontade pública. Então, nesse caso, pode ter a delegação. Então, o poder público poderia contratar uma PJ de direito privado para ajudar nesse ato material. E olha que interessante, essa PJ de direito privado, ela pode estar aqui na administração indireta ou pode ser um particular, totalmente particular. A administração pública pode contratar uma empresa privada para executar esse ato material de polícia. Através de uma licitação, de um contrato administrativo, mas pode acontecer. Tudo bem? Beleza. Só que posteriormente, gente, o Superior Tribunal de Justiça, STJ, ele foi se manifestar sobre o tema e ele foi um pouco mais além. Ele já entendeu que o poder de polícia se desenvolvia um ciclo. Então o STJ falou, não, peraí, calma, não é bem assim, STF, não é ato material. Vamos fazer o seguinte, vamos permitir a delegação para PJ de direito privado, da etapa de consentimento, que é a segunda etapa, e da etapa de fiscalização, que é a terceira etapa. Então, gente, o STJ entendeu, atividade de consentimento. Por exemplo, o Detran contrata uma gráfica, que é uma empresa privada, para fazer a emissão das carteiras de habilitação. Então ela está ajudando, ela está auxiliando no consentimento, não está? Tá. É uma hipótese de delegação. Está apenas emitindo lá. E a fiscalização, eu posso até usar o mesmo exemplo que eu falei com você agora. Estado contrata a empresa para fazer a manutenção de câmeras de monitoramento de trânsito. O Estado pode até fazer mais além, gente. O Estado pode até ir mais além. Pode fazer o seguinte. Eu vou contratar uma empresa. Essa empresa vai fazer a manutenção e a operação das câmeras. Então, a empresa ela vai ter, por exemplo, uma central de monitoramento. A empresa faz a manutenção das câmeras. A empresa está fiscalizando o trânsito. E quando ela verifica a infração, ela pode pegar aquela imagem e passar para o Estado. Ela está fiscalizando. Está só fiscalizando. Viu a infração, pegou, capturou a imagem, manda para o Estado, o poder público vai, se verifica de fato, vai lá e aplica a penalidade. Poderia ser feito isso também. Uma delegação um pouco mais agressiva, mas poderia ser feito. Beleza? Ok. Até pouco tempo atrás, era isso que tínhamos. Mas há uns 2 anos atrás, ou 3, acredito eu, 2 ou 3 anos, o Supremo Tribunal Federal, ele também entendeu que deveria ajustar o posicionamento dele ao ciclo de polícia. Então não é mais essa balela de ato material, não. O Supremo hoje, ele tem o seguinte entendimento, olha, nós podemos delegar a segunda etapa, beleza. A terceira etapa, top. Mas nós também podemos delegar a quarta etapa, que é a etapa da sanção. Então o Supremo foi além. Eu posso delegar para a PJ de direito privado a aplicação de sanção? Pode, segundo o Supremo, pode. Repito, isso aqui é excepcional. A sanção chegou agora, né? Essa possibilidade de delegar a sanção chegou agora. E não é sempre que a PJ de direito público, gente, vai ter a possibilidade de delegar a sanção, não, tá? A PJ de direito público, para delegar essa etapa de sanção, tem que ter vários requisitos, porque, gente, a sanção é muito sério. É muito séria essa aplicação de sanção. Ela não pode delegar para qualquer PJ de direito privado, não. Ela pode delegar para PJ de direito privado que cumpra cumulativamente os seguintes requisitos. Então, vou colocar aqui, ó. Tem que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro,
essa delegação da sanção para PJ de direito privado tem que ser por meio de lei. O primeiro ponto é esse. Tem que ser lei. Segundo, essa PJ de direito privado, gente, ela tem que fazer parte da administração pública indireta. E já restringe muito. Perceba, a fiscalização e o consentimento, qualquer PJ de direito privado, mas a sanção não. Tem que fazer parte da administração pública indireta. Outra informação que o Supremo trouxe nessa repercussão geral, que eu até achei redundante, sem necessidade. Mas enfim, ele trouxe, a prova vai trazer. Tem que ter o capital majoritariamente público. Majoritariamente público. É redundante por quê? Porque, ora, se faz parte da administração indireta, é porque tem que ter pelo menos a maioria do capital público, né? Não tem necessidade, não tem cabimento, não tem como ter uma entidade na administração indireta que tem maioria de capital privado. Isso não existe. Mas, enfim, ela trouxe, a gente repete. Outra coisa importante que deve ser obedecido aqui. Essa entidade, gente, ela tem que atuar exclusivamente na prestação de serviço público. Ou seja, não pode ser, por exemplo, gente, uma estatal exploradora de atividade econômica. Não pode. A empresa que vai receber a delegação da sanção, ela tem que atuar exclusivamente na prestação de serviço público. E, por último, tem que atuar em regime não concorrencial. Regime não concorrencial. Não concorrencial. É isto que nós temos aqui para a delegação de sanção. Segundo o Supremo, eu só posso delegar a sanção porque a sanção é muito importante e eu não posso delegar para qualquer pessoa. Então tem que ser por meio de lei. Essa entidade que vai receber tem que fazer parte da administração indireta, tem que atuar, tem que ter um capital majoritariamente público, tem que atuar exclusivamente na prestação de serviço público próprio de Estado e tem que atuar em regime não concorrencial. Professor, como é que isso chegou no Supremo? Isso daqui, gente, foi uma ação envolvendo a BH Trans. A BH Trans é uma sociedade de economia mista lá de Minas Gerais, né? Lá de Minas Gerais, especificamente de Belo Horizonte. E essa é uma entidade, é uma sociedade de economia mista municipal lá de BH. E essa sociedade de economia mista, ela faz às vezes do órgão de trânsito municipal fiscalizador. Por exemplo, aqui em João Pessoa nós temos um órgão que é a CEMOB. CEMOB é um órgão que faz parte de uma PJ de direito público, então tá beleza. Tá beleza. Então ele fiscaliza e aplica sanções. Eu já recebi várias multas da CEMOB aqui, cala a boca, diga ninguém não, pra ninguém dizer que eu não sei dirigir. Mas eu já recebi algumas multas da CEMOB aqui. Então ela tem a competência para expedir a multa. E a BH Trans, lá em BH, lá em Belo Horizonte, ela faz essa mesma competência da CEMOB aqui. Então ela fiscaliza o trânsito e aplica a penalidade. Até então, gente, até essa decisão do Supremo, ela não podia aplicar penalidade, porque ela é uma PJ de direito privado. E até então, a PJ de direito privado, ela só poderia receber a delegação para consentimento e fiscalização. Então, pelo certo, era para a BH Trans fazer a fiscalização do trânsito e quando detectasse uma irregularidade, passava esse fato para a PJ de direito público, ou seja, para o município, o ente federativo município, para uma secretaria vinculada, para a secretaria supervisora do município, aplicar a penalidade. Então, ela deveria fiscalizar, verificou a irregularidade, passa a informação para a secretaria supervisora e a secretaria, que faz parte de uma PJ de direito público, aplica a penalidade. Isso é o que deveria acontecer. Mas a BH Trans começou a aplicar multa. A BH Trans, que está aqui, ó, Sociedade de Economia Mista, começou a aplicar multa. Multa. E aí começaram a discutir, começou a discussão, chegou até o Supremo. E o Supremo falou, opa, peraí, calma, a partir de agora pode delegar sanção desde que cumpra esse requisito. Então, por exemplo, hoje, a BH Trans pode, legalmente, segundo o Supremo, a BH Trans pode aplicar sanção, sem problema nenhum. Beleza, gente? Então, esse é o histórico. Essa é a historinha que eu entendo ser necessária para você conseguir responder a questão de prova. Isso cai demais em prova hoje, tá? Então, voltando para cá, a PJ de direito público é aquela que tem a competência originária ou derivada, como a gente viu aqui, mas existe possibilidade, agora, que a gente viu, existe possibilidade de fundações públicas de direito privado
sociedades de economia mista e empresas públicas participarem do poder de polícia, mas não de todo o poder de polícia. Elas podem receber delegação para algumas etapas do poder de polícia, como a gente viu aqui. Beleza, gente? Olha só o que diz a tese de repercussão geral do Supremo. Então, o Supremo, ele... Opa! Pronto. Então, o Supremo, ele assentou a seguinte tese. É constitucional a delegação do poder de polícia por meio de lei às pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração indireta, de capital majoritariamente público, que prestam serviço exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado, em regime não concorrencial. Beleza? Decisãozinha lá de 2020. Ok, gente, com isso daqui, já dá pra gente fazer uma questão de juiz, olha só. Vamos acertar uma questão de juiz pra gente fazer concurso de magistrado aí. A Sociedade de Economia Mista Beta do município X, então olha só, vamos analisar. Sociedade de Economia Mista Beta do município X. Recebeu formalmente, por meio de lei específica, delegação do poder de polícia do município para prestar serviço de policiamento de trânsito na cidade, inclusive para aplicar multa. Então olha só, a Sociedade de Economia Mista recebeu, por meio de lei, delegação do poder de polícia para prestar serviço de policiamento, inclusive aplicando multa. Gente, remota ao tema que a gente acabou de falar. A Sociedade de Economia Mista, ela pode receber do município esse poder de polícia de aplicar multa de trânsito? Tem alguns requisitos, né? O primeiro foi obedecido, foi por meio de lei específica. Beleza, tem que ser lei específica para isso. Segundo, sabe-se que a entidade beta é uma empresa estatal municipal de capital majoritariamente público. Show de bola. É outro requisito. Que presta exclusivamente serviço público de atuação própria do Estado. Opa! Outro requisito cumprido. E em regime não concorrencial. Outro requisito cumprido. Outro requisito cumprido. Por entender que o município X não poderia delegar o poder de polícia a pessoas jurídicas de direito privado, o MP ajuizou uma ação civil pública pleiteando a declaração de nulidade da delegação e das multas aplicadas, assim como a assunção imediata do serviço público. Gente, nós vimos aqui que o poder de polícia no caso, que essa delegação do poder de polícia no caso, obedeceu a todos os requisitos. Primeiro, foi para uma sociedade de economia mista que faz parte da indireta, beleza. Foi por meio de lei, beleza. Capital majoritariamente público, beleza. Ela exclusivamente atua no serviço público, beleza. Em regime não concorrencial, cumpre todos os requisitos. Portanto, é possível sim essa delegação do poder de polícia. É possível sim. No caso em tela, de acordo com a atual jurisprudência do STF, em tema de repercussão geral, a pretensão ministerial, gente, a pretensão ministerial, ou seja, o que o Ministério está pedindo. O que foi que o Ministério pediu? O Ministério pediu para cancelar essa delegação. O Ministério disse que está errado, pleiteando a declaração de nulidade da delegação. Gente, essa pretensão do MP, a pretensão do MP de declarar a nulidade da delegação, ela deve ser acolhida ou não? Já respondo, não deve ser acolhida. Por quê? Porque o caso está correto. Então essa contestação do MP não cabe. Então, deve ser acolhida, está errado, não deve, não deve. Letra A. Não deve ser acolhida, pois é constitucional a delegação do poder de polícia na forma realizada, sim, inclusive no que concerne à sanção. Está correto. É o gabarito, letra A. Inclusive no que se refere à sanção. A sanção pode ser delegada nesse caso concreto, porque cumpriu todos os requisitos. B. Não deve ser acolhida, pois é constitucional a delegação do poder de polícia a qualquer pessoa jurídica de direito privado, desde que cumprido o único requisito que é a prévia autorização legal. Não, gente. Primeiro, ele falou aqui no caso concreto de delegação da sanção. Eu não posso delegar sanção a qualquer pessoa jurídica de direito privado. Não, tem que obedecer vários requisitos. Segundo, o requisito não é apenas prévia autorização legal, não é o único requisito, tem vários outros. Letra A é... A pretensão do MP deve ser acolhida parcialmente? Não deve, não. Não deve ser acolhida porque o caso concreto aqui está correto. Beleza? Meu amigo, minha amiga, concluímos a nossa aula de hoje, mas não concluímos o tema de poder de polícia ainda. Temos uma aula ainda para falar sobre poder de polícia, tá certo? Em caso de dúvida, eu vou deixar para você aqui do lado, ó, o meu Instagram, @Prof. Bruno Lira. Vai lá no meu Instagram, manda tua dúvida, me segue, acompanha minhas dicas, porque eu vou estar te dando um feedback lá o mais rápido possível também. Beleza? Valeu demais, meu amigo e minha amiga. Muito obrigado pela sua companhia nessa aula e a gente se encontra na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.